A era da informação está amplificando todos os nossos medos. Pois é, parece uma afirmação um pouco estranha, um pouco confusa de certa forma, mas faz muito sentido. Eu acho que hoje em dia a gente vive num momento em que esse excesso de informação, além de estar acabando com nossa capacidade de atenção, bom, também está aumentando o nosso sentimento de medo, sabe? Aquela coisa de estar o tempo todo olhando tragédias, coisas ruins acontecendo, economia, política, crimes, e isso daí vai causando uma grande amplificação, vai expandindo muito o nosso sentimento de medo. Parece que hoje em dia a maioria das pessoas está vivendo quase que em estado de luta ou fuga o tempo todo, né? E, bom, primeiro vou pedir, deixem o like de vocês aí, se inscrevam no canal, isso é muito importante, me ajudem a crescer esse canal de baixa qualidade com opiniões questionáveis. Deixem um comentário também para o algoritmo entregar para mais pessoas. E, bom, pois é, eu vejo cada vez mais isso acontecendo, conversando com as pessoas no trabalho, nos lugares que eu saio, e eu vejo assim que há uma questão bem expressiva de o quanto redes sociais, o quanto mídia em geral vem exercendo um papel bastante complicado nessa questão de negatividade das coisas e de um excesso de medo. Há uma grande expansão no questão do temor, né, das pessoas com tudo, né? Um fato que estatisticamente é pequeno se torna um fato grande ao ponto de até virar questão política de lei, por exemplo, ou um fato ali que acontece raramente algum tipo de incidente com alguma coisa que também numericamente é muito pequeno. Vide exemplo aqui que eu posso usar é acidente de avião. Estatisticamente é muito pequena a quantidade de acidente de avião, mas quando acontece um acidente, vocês sabem o que acontece. Ah, toda aquela coisa de que, oh, meu Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha quanto acidente, aí você vai ver numericamente é minúsculo. Isso é um problema muito grande porque brincar com informações e estatísticas é uma coisa muito relativamente fácil até, se for parar para ver, porque você pode pegar questões numéricas muito simples, por exemplo, um fato que, sei lá, é 70% positivo e 30% negativo. A maneira como você vai falar esse fato, se você conta primeiro o, va- o estatística negativa dos 30%, a maioria das pessoas tem uma tendência a já se abraçar no fato negativo sem olhar os outros 70% de chance positiva. Porque o nosso cérebro, ele é muito fácil de sabotar nesse aspecto, sabe? E isso daí é uma coisa que me deixa muito preocupado, porque cada vez mais e mais e mais a gente vê ocorrências que aparecem na mídia que são estatisticamente de número muito menor, há um grande exagero, muitas vezes extrapolam para criar uma imagem diferente, né? Acho que vão fazendo quase como uma ancoragem ali para cima para mostrar que aquilo é muito maior do que deveria e tudo mais. E é muito difícil se defender desse tipo de informação se você não tem essa coerência de analisar os números como eles são. E essa é uma questão que muitas vezes gera muitos problemas, porque vai criando vieses. Eu vou usar aqui um termo, não sei se existe, viés estatístico. Então as pessoas vão olhar aquele número que é estatisticamente pequeno e vão falar: não, meu Deus, olha só, isso daqui é preocupante, precisamos de lei. Exemplo do Brasil, que tudo precisa criar lei, porque não consegue cumprir as próprias leis, precisa criar uma nova lei que também não vai ser cumprida. É bom, aqui é Brasil e aqui é uma bagunça. Mas isso é para um outro vídeo, quem sabe. Mas, assim, observando isso, me faz pensar assim, como corrigir isso, né? Como arrumar essa bagunça numérica que estamos presenciando nos dias de hoje.
Olha, honestamente, há muitas maneiras de se corrigir isso. Porém, as pessoas, de maneira geral, precisam ser reeducadas em termos de interpretar as coisas. Aí que vem uma preocupação meio incoerente, de certa forma, que é, bom, a gente precisa melhorar a nossa base de educação lá na base, não é algo do tipo, não, na faculdade, no ensino médio. Não, a gente tem que começar a ensinar desde criancinha a olhar os números e interpretar as coisas, porque você pegar a pessoa no meio do caminho que já está enviesada, que já está com todo o viés já corroendo o cérebro, é muito mais complicado. E aí é que mora muito do perigo de como você vai conseguir consertar isso. Eu muitas vezes me sento e fico observando essas questões, né? Eu acho que por eu ter um certo hábito de ler e de ler alguns livros mais específicos sobre essa questão de tomada de decisão, de questões de vieses estatísticos e ruídos, e é muito complicado você conseguir corrigir isso, sabe? Quando já está no meio da rota. E muitas pessoas têm uma tendência a não querer discutir o oposto para corrigir o problema. Porque você entra em um certo, como eu posso dizer assim, um túnel e você não tem visão do lado para perceber que, opa, pera aí, esses números aqui estão problemáticos, muito problemáticos. Mas hoje em dia, com esse excesso de informação, principalmente que a gente não tem muita distinção de quando uma informação é boa ou ruim, porque há uma quantidade, uma avalanche de informação passando na nossa frente o dia inteiro nos dias de hoje, é muito mais complexo. Parece que se tornou uma questão até quase impossível de resolver de certa forma, né? E, bom, isso daí só vem criando mais e mais problemas do que soluções nos dias de hoje, né? Principalmente quando você para olhar questões criminais, por exemplo, né? Você vai lá e pega um determinado tipo de crime que não ocorre com tanta frequência para determinado grupo e você infla isso com um senso de urgência sem mostrar o outro lado. Você pega e, sei lá, determinado tipo de crime com determinado grupo é, sei lá, 1.000. Aí você não mostra que o outro grupo sofreu já 10.000. Não, vamos focar nesses 1.000, porque esse 1.000 aqui é a nossa preocupação. E os outros 10.000? Só porque é um outro grupo, um outro tipo, você vai excluir ele para focar apenas nesse 1.000 e gerar uma crise histérica. Quase como se fosse um psyop, sabe? E você vai, com isso, a nível de exemplo do Brasil, criar novas leis. Magicamente, agora, por conta desse grupo que está sofrendo, de repente, vamos criar mais leis. Vamos dificultar as coisas. Vamos tornar a vida das pessoas mais complexa. Vamos criar barreiras. E assim vai indo. Em vez de focar em cumprir o que deve ser cumprido das leis que nós temos este hábito bastante curioso aqui no Brasil de quando tem uma questão de grupos estatísticos menores, você vai lá e pega e joga uma lei. Vamos prejudicar aquele grupo maior que já está sofrendo há muito tempo, vamos nem ligar para ele e vamos focar nesse outro. Cara, honestamente, isso não fecha a conta de maneira geral. Isso mostra muito mais que nós temos um grande problema e esse problema não está sendo resolvido de maneira geral, porque não se resolve criando mais burocracias, não se resolve essa questão assim tão de maneira tão leviana. E soluções em questão da internet é muito mais complexo do que parece. Eu acho que principalmente porque a gente vive num momento que a estrutura em geral da internet vive uma grande instabilidade e grupos que são mais, como eu posso dizer, mais libertários dentro da questão da informação acaba sendo muitas vezes ignorados, né, pelos grupos maiores que têm controle e todo um modelo já fechado dentro da mídia em geral.
Então é muito, sei lá, é um assunto complexo, né? Que eu estou desenvolvendo aqui de maneira rápida, sei lá. É o que vem na minha cabeça. Mas, bom, é difícil. A gente vive numa situação em que estamos ansiosos o tempo todo e muito por conta de notícias ruins, mal contadas e mal colocadas estatisticamente. Então, é isso aí. Eu vou pedir para vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, assistam os vídeos recomendados aí nos cards e fui!